Vamos ler o texto bíblico? Segunda carta do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto, no seu capítulo de número 12. Vamos ler a partir do versículo de número 7. Enquanto os irmãos procuram aí, 2 Coríntios 12, 7, quero já deixar aqui a minha palavra de gratidão a todos vocês que entenderam aí o desejo do nosso coração de estar aí envolvidos com o ensino da palavra e que de bom grado tem, deixado aí o seu lar todas as nossas quartas-feiras nessas últimas edições, Antigamente, quando nós assumimos e até um período de tempo era nas quintas-feiras, puxamos para quarta-feira e hoje a gente está finalizando também esse ciclo, tá? É o nosso derradeiro culto aqui de ensino como pastor desta congregação, e o sentimento que está no meu coração é gratidão ao Senhor pela vida de cada um de vocês, porque se eu me dedicasse durante os dias, durante a semana, para preparar um material bom da palavra do Senhor e não viesse vocês aqui para estarem juntos aprendendo um pouco mais da palavra, não faria sentido, o nosso ministério. Então o nosso ministério de servir a Deus só tem sentido quando as pessoas desejam receber esse serviço. Então nós estivemos aí envolvidos nesse serviço, que é um serviço pesado, investido aí com lágrimas, com gemidos, muitas das vezes em oração, falando: Deus, eu preciso que o Senhor me dê uma palavra, e também com o intuito de melhorar a cada dia o nosso entendimento dos propósitos de Deus. Então Deus continue te conservando com um pouco mais de intensidade esse ânimo de estar ouvindo o ensino da palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 12. Olha só o que Paulo diz a partir do seu versículo de número 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, olha o que ele declara: foi-me posto, ou foi-me dado, um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Versículo 9: e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim resida, habite o poder de Cristo. Versículo 10: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Muito obrigado. Podeis tomar os vossos assentos. Queridos, nós temos aqui uma riqueza de mensagem. Nós vimos aí diversos aspectos da graça, e aí nós paramos no primeiro ponto, tivemos aí no primeiro ponto sobre a graça como a verdadeira fonte da nossa suficiência. Nós vimos aí a graça como a verdadeira fonte da nossa capacidade, da nossa suficiência, é aquilo que nos basta. E agora nós vamos adentrar hoje no segundo ponto, a graça que nós estamos falando, que se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos repetir? A graça que se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus, tá? Que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E aqui, se nós for fazer menção do texto que Paulo identifica como fraqueza, no primeiro momento ele diz o quê? Espinho na carne. E eu disse que espinho na carne, ele identifica, de forma literal, um pedaço pontiagudo de madeira, uma estaca afiada, uma lasca. Isso é um espinho. E Paulo está dizendo que a situação que ele está vivendo é comparado a essa estaca afiada, pontiaguda, que está cravada, que está fincada em sua própria carne. Pensa na dor que esse homem estava sentindo.
Mas num sentido figurado, ela faz referência, é associada, esse espinho na carne, a sofrimento, a obstáculos, a situações de aflições que cada um de nós, inclusive o apóstolo Paulo, ele passa. E se nós formos percorrer o texto, veja aí, o texto que nós lemos, no seu capítulo de número 12, depois que ele entende que a força de Deus era suficiente para dar o devido suporte para ele prosseguir a sua caminhada, sem desesperar por causa do espinho na carne, sem desanimar por causa da fraqueza. Porque vocês já viram alguém bem fraquinho, geralmente quando você encontra alguém fraco, geralmente ele está como? Desanimado, né? Cabisbaixo. Você pergunta, e aí como que está? Eu estou com uma fraqueza. E quem está fraco, não dá para ter ânimo, né? Quem está anêmico, não dá para ter ânimo. Quem está desnutrido, anorexo, quem está aí com uma letargia, né? Com algo assim que mina a sua energia, a sua força, você percebe que não consegue tirar o pé do chão. Até para caminhar é difícil. Imagina para correr, imagina para fazer alguma coisa. É desanimado, né? Só que aqui, no sentido que Paulo está dizendo, dentro de um projeto divino, a minha fraqueza nunca foi, irmãos, nunca, irmãs, a minha e a tua fraqueza, dentro da orientação que Deus dá através de Paulo, nunca foi um obstáculo para Deus nos abençoar, para Deus nos usar, para Deus cumprir propósitos, para Deus dar continuidade à nossa trajetória de peregrinação aqui na terra. Então a fraqueza humana, a fraqueza do ser humano, a fraqueza tua, jovem, irmãos e irmãs, nunca foi um obstáculo para Deus. A fraqueza humana, na visão bíblica, dentro desse projeto que Paulo está expondo para a igreja, na verdade é uma oportunidade. Imagina, Deus tendo uma oportunidade em você e através de você, para aperfeiçoar, para manifestar, para tornar notório a sua grandeza, o seu poder, a sua graça. Então hoje nós vamos falar sobre essa graça que se aperfeiçoa na fraqueza, e essa graça que ela vem sobre nós e sobre as nossas partes fracas. Às vezes você pensa em várias situações que tem sido considerado, né, na visão de Paulo. Ele, depois que entende o projeto, ele vai dizer aí, algumas fraquezas. Ele diz, eu sinto prazer, versículo 10 do capítulo 12, olha para aí, capítulo 12, 2 aos Coríntios, versículo 10, olha só o que ele diz, por isso, sinto prazer nas fraquezas. Aí você pensa em alguém que eu já te falei que é fraco. Imagina você, num dia bem fraco mesmo, bem fraco, seja de saúde, em alguma área emocional, sentimental. Imagina você, deitado numa rede, fraco, com aquela fraqueza terrível, pressão alta ou baixa, sei lá, pressão baixa, né? Glicose lá embaixo, e você dizendo, eu estou gostando de estar nessa situação. Sabe que eu estou tendo prazer e alegria de estar assim? Parece um contraditório, né? Parece algo fora da caixinha. Jean, tu já sentiu alguma vez prazer na tua fraqueza em alguma área? Sim ou não? Geralmente a gente sente uma tristeza, né? Ou agonia, eu tá desse jeito. Eu quero fazer minhas coisas e não dou conta. As irmãs aí que gostam a casa arrumada, alinhada, e tem dia que você acorda naquela fraqueza. As irmãs que gostam de jejuar, de orar, né? De falar com Deus 1, 2, 3 horas, mas naquele dia que o corpo está fraco fisicamente, debilitado, aí você senta, poxa, eu queria orar, queria jejuar, e hoje eu vou sentir prazer, porque eu estou fraco. Não existe isso humanamente falando, mas olha a fala de Paulo, vamos analisar isso aqui, por isso sinto prazer nas fraquezas. O rapaz estava com espinho na carne, sentindo dor, seja emocional, sentimental, em alguma área, e agora ele está dizendo, depois da revelação, depois
depois do entendimento que ele teve do projeto de Deus. Isso foi depois, tá? Porque antes ele estava dizendo: tira isso de mim, Senhor, arranca, não aguento mais, está me causando sofrimento. Mas depois que ele entendeu a finalidade do projeto, por que ele estava naquela situação, ele já diz: ó, quando eu estou desse jeito, fraquinho, aí é que eu estou sentindo é prazer, é satisfação, sinto alegria nas minhas fraquezas. Aí ele vai identificar algumas, ó. Quem aí já sofreu algum tipo de injúria, ou já viu alguém injuriado, digam amém. Então acho que todos, né? Nós sofremos alguma coisa. O que te deu? Te deu alegria? Não, você ficou satisfeito com isso? Feliz? Sentiu prazer? Está te injuriando e você está: aleluia, glória a Deus, meu Deus, é as aflições mesmo. Não dá para sentir. E olha outra fraqueza que ele sentiu: necessidade. Imagina faltar aquilo que é necessário em alguma área para você. Quando falta alguma coisa, que é necessidade, e é necessidade básica para você, você fica prazerosa, você sente prazer nessa fraqueza, né? Nas perseguições, quem aí já foi perseguido, seja no trabalho, seja na escola, seja no ministério, né? Seja na área que atua, diga amém. Quem já viu alguma perseguição, diga amém. Dá para sentir prazer quando está na perseguição? E ele diz, ó, na angústia. Só que ele potencializa, não é qualquer fraqueza, não é qualquer perseguição, não é qualquer necessidade, não é por uma finalidade qualquer, tá bom? Mas é por amor de Cristo. E isso, se você tiver consciência que você está dentro de um projeto de Deus, irmãos, a tua mente, o teu coração cheio da presença do Senhor, existirá esse sentimento de prazer nas fraquezas. Então, falando sobre graça que se aperfeiçoa em nossas fraquezas, nós vamos adentrar aqui nessa palavra, nesse termo que o apóstolo Paulo usa sobre aperfeiçoar. A graça que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Se eu fosse perguntar para você qual é a maior necessidade quando nós reconhecemos áreas da nossa vida que são comparados e são identificadas como na situação do apóstolo Paulo, com um espinho na nossa carne, como uma fraqueza na nossa vida. Qual é a nossa maior necessidade quando nós visualizamos essa necessidade, essa fraqueza, esse espinho na carne da nossa vida? Eu respondo na ótica de Paulo: a maior necessidade, quando você se sentir fraco, quando você se sentir frágil, quando você se sentir com um espinho cravado na tua carne, causando dor, angústia, sofrimento contínuo, a maior necessidade tua e minha é de termos a graça se aperfeiçoando ali. Não é para dar liberdade para fazer coisa que desagrada e desonra a Deus, vai prejudicar a tua família, vai prejudicar a tua vida. Mas naquela área que você está fraco, que você está vulnerável, que você está sofrendo por causa de alguma situação, você deva dar liberdade à graça de Deus. Deus vai te amparar nesses momentos. Deus vai fazer com que essa situação se transforme em bênção para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Áreas da tua vida que estão fracas devido ao sofrimento intenso que você tem atravessado, eu quero te dizer, é aí que você deva dar lugar à graça capacitadora que vem de Deus para a tua vida. Aí se eu fosse perguntar, irmãos, para nós fazer uma reflexão, o que é que você tem feito com essas áreas que tanto te maltratam, te machucam? Tem se tornado uma pessoa amarga, insatisfeita, olhando só para aquilo que você ainda não tem? Ou você tem olhado para o grande cuidado de Deus até nessas áreas complexas da tua vida? Prova que Deus te ama é que você está aqui ouvindo uma palavra como essa. Quando nós olhamos para a palavra aperfeiçoar na Bíblia,
principalmente no Novo Testamento, o verbo grego que os escritores usam é teleio. E essa palavra aperfeiçoar, teleio no grego, significa aperfeiçoar. Nós estamos falando sobre a graça que se aperfeiçoa na fraqueza, o poder de Deus que vem se harmonizando na nossa fraqueza. E essa palavra aperfeiçoar, ela traz um sentido de tornar perfeito. Olha só, tornar perfeito, completar, no sentido, e eu já coloquei no tema, não deu para reproduzir aqui, acredito que o Dorico não mandou, mas quantos de vocês viu o cartaz hoje? Digam amém. E no cartaz eu mandei colocar um dos significados dessa palavra aperfeiçoar no grego. No cartaz, no card de divulgação, eu mandei colocar um subtema, eu pedi para o irmão Adeilson colocar: levar completamente até o fim. Quando a palavra aperfeiçoar aparece na Bíblia, ela traz um sentido de levar completamente, por inteiro, e essa palavra completamente fala de totalidade, plenitude, de não deixar nada para trás, levar completamente até o fim, até realizar, até completar, até chegar na reta final, onde nós seremos coroados. E o que a Bíblia diz sobre ir até o fim? Ele diz assim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E o que a Bíblia diz? Aquele que perseverar até, será? Temos muitas referências bíblicas que nos identificam como alguns que, tendo colocado a mão no arado, isso significa foco, isso significa objetivo, decisão firme de completar aquilo que se propôs a fazer. Arado era uma ferramenta de trabalho que tinha que cortar a terra reta para preparar a terra para as sementes vir. Se cortasse torto, desperdiçava a semente, não poderia ter uma colheita abundante. Então, quando a Bíblia nos manda ir até o fim, ela diz: você não foi feito cristão, você não aceitou a fé para parar na beira do caminho, para ficar olhando para trás, para ficar dizendo: será que hoje é o meu último dia diante do projeto de Deus? Talvez amanhã eu largue tudo, talvez amanhã eu entregue, ou não estou aguentando mais, porque eu estou sofrendo, eu estou com esse espinho na carne, e já faz um longo tempo. Eu quero te dizer através desta palavra, que a graça de Deus, ela veio para te dizer: eu quero te levar até o fim. Eu tenho obra na tua vida, e você não deva desanimar por causa da tua fragilidade. Dê liberdade, porque essa é a oportunidade que o Senhor tem para manifestar o seu poder na tua vida. Então, se você der liberdade nessas áreas de espinho na carne que você tem, o poder de Deus vai te alcançar, e Ele vai continuar te conduzindo. Se a igreja acredita e recebe esta palavra, está descendo renovo através do poder da palavra. Deus está se aperfeiçoando na tua vida, assim como Jesus orou na oração sacerdotal. Ele disse: Pai, assim como eu e ti, Pai, somos um, eu peço também que nós sejamos um com eles, porque a graça de Deus está se aperfeiçoando na tua fraqueza. Ele vai continuar te dando força, Ele vai continuar te levando, Ele vai continuar te sustentando, e nesta noite toda fraqueza vai dar liberdade ao poder de Deus, e nesta noite toda fragilidade vai provar da restauração da parte de Deus. A força que você precisa, servo de Deus, serva de Deus, não está no homem, não está em você, não está em alguma autoridade. Ela mina, ela jorra, é a graça que está vindo para te conduzir até o fim. Se a igreja recebe esta mensagem, levante a tua mão e agradeça, porque já se faz uma realidade a graça derramada com abundância nesta noite gloriosa.
Teleio é levar até o fim, é completar, é finalizar. Como é importante, irmãos, a graça de Deus. A gente é muito oscilante e muito de época da nossa vida, né? Tem dia que nós está com vontade de orar e tem dia que nós não está. Mas seja nos dias que nós estamos ou não estamos, a graça de Deus sempre está para cumprir o propósito de em tempo algum te deixar à beira do caminho, te deixar pela metade. Então, teleio, aperfeiçoar, tem um sentido de levar completamente até o fim. Aperfeiçoar, teleio, traz o sentido de adicionar o que ainda falta para tornar algo pleno. Olha só essa outra definição de aperfeiçoar, né? Colocar algo que ainda falta para te tornar pleno, né? Às vezes nós estamos correndo em busca de tanta coisa e em vez de me plenificar, ou seja, não, agora eu estou completo. Tem muita gente que diz, quando eu tiver uma casa, aí não vai faltar mais nada. Quando eu tiver o carro que eu quero, aí eu vou estar satisfeito, pleno. Não, a graça de Deus, ela vem, né, se aperfeiçoando na nossa vida, como uma medida adicional de Deus, para nos tornar pleno. Ou seja, para ser encontrado perfeito. Para nós sermos encontrado perfeito, não é isentos de espinho na carne, de fraquezas, de perseguições, de injúrias. Se amamos a Cristo, tudo isso que está no mundo e é contrário a Deus e é incentivado pelo adversário, sempre vão estar contrário a nós. O mundo nos odeia, como Jesus diz, o mundo está aí para minar a nossa fé, para estar contrário à vontade de Deus que nós fazemos. Mas se tudo isso acontecer e nós tivermos a graça de Deus se aperfeiçoando, não falta mais nada para a nossa vida, não falta mais nada para nós continuar dando glória ao nome do Senhor. Então, aperfeiçoar, teleio, traz a ideia no original de levar até o fim, objetivo proposto. Teleio é realizar, é concluir, é completar por meio de um evento, por meio de algo que foi organizado para um determinado propósito. Quando a gente faz um evento, a gente organiza, se programa, se ajeita para um determinado fim. Então a palavra aperfeiçoar, ela traz esse sentido de organizar algo para atingir um propósito. Nas Escrituras, o conceito de aperfeiçoar ou completar, muitas das vezes está a noção de alcançar a plenitude em Deus, buscando santificação e a realização dos propósitos divinos nas vidas das pessoas. E existem várias situações na vida do povo, onde essa palavra teleio ou aperfeiçoar, aperfeiçoa, era usado dentro de um entendimento bíblico. E a ideia central de teleio, principalmente no contexto do Novo Testamento, era plenitude e maturidade. Plenitude e maturidade. E quando Paulo está dizendo, a graça, ela se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, então ele está dizendo, a graça, ela vem trazendo sobre a nossa vida plenitude e maturidade. E quando eu olho para alguns personagens bíblicos, né, não vai dar para a gente expressar muito hoje, o tempo já avança, mas eu quero citar pelo menos um personagem bíblico, onde nós vemos, literalmente falando, emocionalmente falando, socialmente falando, alguém fraca a tal ponto, que já vinha arrastando essa situação de fraqueza, por muitos dias, a própria vida estava se esvairindo dela. E vocês sabem de que eu estou falando? A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, todos nós sabemos e conhecemos, já ouvimos histórias, pregações sobre essa mulher. E a mulher do fluxo de sangue, eu quero usá-la hoje,
como exemplo da graça que se aperfeiçoa na fraqueza. E algumas lições eu vou trazer que essa mulher, através da sua vida, do seu posicionamento, do seu comportamento, da sua atitude, em uma etapa que ela enfrentava uma fraqueza tamanha, ela alcançou de Deus aquilo que ela mais necessitava. A história da mulher com fluxo de sangue é um exemplo poderoso da intervenção ou da interação entre a fraqueza humana e a graça divina. Vocês percebem que por 12 anos essa mulher enfrentou o sofrimento, e ele não era só um sofrimento que era atingido de forma individual, ou seja, ela num canto do seu quarto da sua casa sofrendo. Não, esse sofrimento que ela enfrentou, ela atingiu várias áreas da sua vida. Por ela ser uma mulher que estava sangrando, com um fluxo de sangue aberto, ela precisava viver em um determinado lugar, espaço próprio para pessoas doentes, excluída, não só da sociedade que ela estava vivendo, da comunidade ali que ela vivia, mas também ela precisava estar vivendo longe do marido, longe dos filhos, se ela tivesse uma família, o convívio familiar lhe foi privado, o convívio social lhe foi tirado. Então essa mulher, ela estava vivendo essa situação de exclusão social, de desesperança médica. Vocês percebem que o texto diz que ela vinha gastado tudo que ela tinha, sem alcançar melhorias. Então ela tinha procurado, era uma mulher de recurso, ela foi em busca da medicina. Então a desesperança também dos médicos alcançou aquela mulher. No entanto, sua fé e sua busca por Jesus revelam como a graça de Deus se manifesta poderosamente em nossas fraquezas. E eu quero dizer para vocês que essa mulher, diante desse contexto, por 12 anos excluída socialmente, da família, da sociedade, da comunidade, em um lugar onde estavam os enfermos, desenganada pela medicina, porque tentou os médicos e não conseguiu, ela não ficou naquela situação, quando alguma coisa chegou até os seus ouvidos. A Bíblia diz que a fé vem pelo e o ouvir pela. Alguns estavam comentando, talvez em voz alta, era crente assembleiano, quando se reúne no pátio para tomar o cafezinho do pastor, começam a conversar alto, a sua voz alcança longe. Ou quando os jovens se reúnem para um período de lazer, né? Gritam demais, né? A quadra toda sabe que ali tem jovens assembleianos, efesianos brincando, né? Dá de escutar longe, né, William? Animado. Talvez alguns crentes ali empolgados, que os cegos estavam vendo, os aleijados estavam sendo curados, os leprosos estavam recebendo saúde. Diz a Bíblia que aquela mulher ouviu que Jesus estava por ali, e ela ouviu que quando Jesus estava por ali, existia uma grande barreira para a condição que ela se encontrava chegar até Jesus, porque uma multidão comprimia, apertava, queria chegar perto de Jesus. Quem é que não quer receber uma cura, um milagre? Quem é que não vai quando existe alguém que é utilizado nas mãos do Senhor, ungido de Deus, para operar coisas que a medicina não dá conta, coisas que o império não dá conta? Todo mundo quer ir. E diz a Bíblia que aquela mulher ouviu falar de Jesus, e dentro daquele ouvir falar de Jesus, aquelas condições limitadíssimas dela, o medo de sair e de ser apedrejada era grande, a indisposição física deu lugar à graça, se aperfeiçoando naquela fraqueza. Existia um projeto de Deus, como diz João capítulo de número 9, alguém perguntou: Senhor, quem pecou, esse ou seus pais, para que ele fosse assim desde o seu nascimento?
Jesus disse não, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Sabe essa situação que ele está vivendo até o dia de hoje, essa situação que ele carrega desde o seu nascimento, isso aconteceu até o dia de hoje, para que as obras poderosas de Deus se manifestem e o nome do Senhor seja glorificado. Levante a tua mão assim, levante a tua mão assim. O Espírito Santo, através da palavra de Deus, está dizendo para alguém que existe um tempo dentro do coração de Deus estabelecido para algumas situações que servos de Deus estão vivendo aqui nesta noite. Nayakantu e derrébia, não vai virar o ano, diz o Senhor ao meu coração, e vou colocar um ponto final em algumas coisas. Lamanagaia cantonaia sébia, porque tenho propósito e tenho obra. O nome do meu Pai, diz o Senhor, nesta oportunidade, vai ser glorificado e muitas pessoas vão chegar aos pés. Tem um propósito, servo de Deus, tem um propósito, serva do Senhor. Então recebe esta palavra, porque vem do coração de Deus para alguns que aqui estão. Andai a cantonai a sebe arabacanta. E nesta oportunidade o poder de Deus, através do poder da poderosa palavra, que é viva e eficaz, está na casa, está na casa. Sinta a presença do teu Deus cuidando, zelando, amparando a tua vida. Deus está preparando caminhos aparentemente impossíveis, diz o Espírito Santo de Deus, para pessoas que aqui estão. Andai a cantarabahai, vou te sustentar. Nagadarra Súria, vou te colocar diante de pessoas que não teriam oportunidade em uma casa como esta, casa de oração, para tu testemunhar do meu nome, diz o Espírito Santo de Deus. Na hora certa, no tempo exato, vou trazer ao teu coração quando o ambiente estiver preparado. Se a igreja acredita que Deus fala, levante a tua mão e dê glória, levante a tua mão e celebre, levante a tua mão e seja grato. O labacantonaia sébia, vai, em nome de Jesus. Toda fraqueza é uma oportunidade para graça se aperfeiçoar, para graça te dar inteireza, plenitude em Deus. Meu Deus, meu Deus, deixa o Espírito Santo se movimentar na tua vida. Você não precisa carregar tudo sozinho e sozinha. Deixa Deus te ajudar. Aí você pergunta: como? Deixa Ele tomar conta das tuas decisões, da tua mente, do teu coração. Lança sobre Ele toda a ansiedade. Rondai a sui que perde arabacai. Meu Deus, quando nós olhamos para esta mulher, dentro da revelação bíblica, nós vemos que a graça de Deus se manifesta poderosamente na fraqueza daquela mulher. A partir da narrativa da história da mulher que todos nós conhecemos, podemos aprender verdades preciosas e que dá para nós aplicar nos dias e nas situações que nós estamos vivendo. Podemos aprender sobre fé que rompe barreiras, sobre perseverança, sobre ação transformadora de Jesus sobre a vida de alguém que creu dentro do seu coração, sem força, sem vigor, se esforçou dentro das suas limitações, tirou força da sua fraqueza para tocar, nem que seja na orla, não foi na manga, da gola da camisa, foi lá embaixo. Muitas das vezes você só quer vir, ou só quer ir até Jesus se tiver de pé, às vezes com o queixo levantado. Não, meu irmão, nos dias mais tempestuosos da tua vida, vai se arrastando, vai se jogando. Às vezes nós não estamos de pé, mas dá para ir se arrastando. A graça de Deus vai te levar para a fonte da tua restauração. E nesta oportunidade é noite de restauração. Oh glória!
Só que existem algumas etapas que eu e você precisamos entender e aprender dentro desta revelação da história desta mulher. E a primeira coisa, reconheça a fraqueza. O primeiro passo para a graça é o reconhecimento de que verdadeiramente nós somos fracos e limitados. Não existe super crente, não existe super obreiro, não existe super pastor, não existe não. Irmão, sempre por onde eu passo, eu faço questão de expor algumas coisas que me afligem, que me inquietam, que permeiam a minha família. Os irmãos conhecem algumas coisas nesses 3 anos de convivência. Por que nós conseguimos fazer alguma coisa? Por que vocês talvez nunca me viram chorando, angustiado, às vezes ali recepcionando sempre com aquela alegria, abraçando os irmãos? Será que o pastor não tem problema? Tem, mas isto é graça de Deus, isto é reconhecer a fraqueza diante da maior autoridade, daquele que promete força em meio às fragilidades. E se nesta noite você chegou com alguma demanda, saiba de uma coisa: a mesma graça está à disposição. Só quem quer receber, levante a mão e dê um grito de glória nesta oportunidade. Reconheça, irmão. Não adianta maquiar. Reconheça diante de Deus. Não adianta dizer que tem, se Deus sabe que não tem, que é, se Deus sabe que nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza. O primeiro passo para que nós tenhamos inteireza diante de Deus e do seu propósito é reconhecimento. Temos aqui uma lição de que a mulher reconhecia a sua condição debilitante e sua total incapacidade de encontrar pelos próprios meios a cura que ela tanto precisava. Vocês vão observar que o texto diz que ela tinha exaurido todos os seus recursos em busca de cura. Ela tinha. Vocês acham que quem que contou para aquele escritor os evangelhos que ela estava naquela situação? Eu acredito que ela abriu a boca. Eu cheguei aqui desenganada, eu cheguei aqui reconhecendo que eu fiz o que estava dentro da minha condição e não consegui, pelas minhas próprias capacidades, fazer que esse sangue se estancasse. Mas eu quero te dizer que quando você reconhece que é Deus que pode solucionar algo que você não dá conta de resolver, o Espírito Santo de Deus vai preparando os meios. Então a fraqueza é o ponto de partida para experimentarmos a graça de Deus. E como aplicar essa verdade na nossa vida? Devemos admitir nossas limitações diante de Deus. Precisamos e devemos admitir as nossas fraquezas diante de quem verdadeiramente pode nos ajudar. Às vezes eu encontro muitas pessoas, não sei se querendo um socorro, uma ajuda, falando para muitas pessoas, jogando nas redes sociais, desabafando alguma situação, sendo que ali no próprio quarto que a pessoa se sente às vezes sozinho, ela pode reconhecer diante de Deus. O trancar o quarto ainda é uma orientação, irmãos, para nós vencer as maiores batalhas. Jesus disse: entra no teu quarto, tranca a tua porta. Se não dá para estar no quarto, você divide com alguns, vai para um canto, levanta à noite quando todo mundo está dormindo, vai lá para o quintal, fica sós com Deus, reconheça diante dele: Senhor, eu estou nessa situação, está passando tudo isso, um turbilhão na minha mente, eu preciso de um socorro. A tua palavra diz que o Senhor é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Quando todo mundo nem sabe o que está acontecendo comigo, a tua palavra diz que o Senhor conhece ainda antes de eu falar todas as coisas. Eis-me aqui, Senhor, eu estou me derramando, eu estou reconhecendo diante de Ti. Você vai ver que esses momentos de fraqueza vão ser uma oportunidade de Deus te amparar, de Deus te ajudar, de Deus te renovar. Você vai ter experiências como nunca, se você reconhecer diante de Deus, principalmente em oração, as tuas fraquezas.
as tuas fraquezas. O problema é que a gente às vezes quer maquiar uma fraqueza nossa, terceirizando o problema, brigando com A, responsabilizando o B. Não, reconheça diante de Deus as tuas fraquezas. É quando reconhecemos nossa dependência, e quando reconhecemos nossa dependência de Deus, sua força começa a operar em nossas vidas. Então a primeira coisa que essa mulher nos ensina dentro do texto é reconhecimento das nossas fraquezas diante de Deus. Esse é o primeiro passo. A segunda coisa, e nós já finaliza, a segunda coisa é a fé robustecida pela graça, que rompe barreiras. Veja que apesar dos obstáculos, uma multidão, apesar dos obstáculos sociais, ou seja, a sociedade dizia, não pode andar por aí, tem que no mínimo fazer barulho, dizendo, ó, estou impuro, ninguém chega perto. Obstáculo gigantesco. Apesar das limitações físicas, irmãos, uma pessoa que sangra há 12 anos, o sangue é vida. Uma pessoa que sangra há 12 anos, imagina, qual o peso daquela mulher? Imagina você, qual o peso daquela mulher? 12 anos sangrando. E naquela época a medicina não era tão avançada, e não tinha paliativo que resolvesse. Imagina a coloração da pele daquela mulher. Imagina aquela mulher só pele e osso, sangrando, 12 anos sangrando. Limitações físicas. Apesar de tudo isso e mais um pouco, se nós formos entrar num contexto da sociedade da época, existia mais barreiras na área religiosa também. Apesar de tudo isso, essa mulher, como uma fé robustecida pela graça que rompe barreiras, ela se moveu em direção a Jesus com uma fé ousada. Irmãos, quando alguém está passando uma grande dificuldade, grande fraqueza, e essa pessoa, regida pela graça, ela tem essa disposição de, em vez de se mover para tantos lugares que muitos se movem quando estão com alguma fraqueza na área carnal, alguma fraqueza, alguma tendência para fazer coisas erradas, em vez de ele se mover para os pés de Jesus e romper essa barreira. Se a gente entender que é diante de Jesus que a gente vence cada uma das nossas limitações, nada pararia a nossa caminhada. Fica de pé em nome de Jesus. A graça de Deus quer se aperfeiçoar, quer tornar inteiro você. Você só vai ser perfeito, e eu não digo isento de falhas, se a graça de Deus estiver sobre você. Aí você vai estar pleno, inteiro, pronto para cada dificuldade, para cada dia, para cada etapa da tua vida. Vamos aprender com o apóstolo Paulo. Mesmo com espinho na carne, ele não parou. Ele declarou a maior declaração de fé, que particularmente eu, que amo a história do apóstolo Paulo, amo estudar sobre a vida dele, amo estudar sobre as igrejas que ele fundou, sobre as obras que ele realizou. Ele declarou: combati um bom combate, completei a carreira. E aí eu vim aqui para te dizer, você não vai parar. A graça de Deus vai te levar plena, completamente até o fim. Você não vai chegar lá só a metade, não. Você vai chegar espírito, alma e corpo. Eu estou dizendo que Jesus pode operar hoje um milagre de restaurar esta área da tua vida. Talvez seja uma área emocional, algum trauma, talvez seja algum problema na família, talvez seja alguma desavença no ministério, talvez alguma coisa tirou um pedaço de você. Mas eu quero te dizer que existe o dono, o Criador de todas as coisas, que ainda opera milagre, que ainda faz você andar espiritualmente falando, que ainda faz você ter expectativa nessa área, porque Deus, quando cura, cura, e os impossíveis são possíveis na mão de Deus. Então se movimenta através desta pregação aos pés de Jesus. Vem para os pés de Jesus, vem para os pés de Jesus. Vai pela fé, meu irmão, vai pela fé, minha irmã. Deus está operando
Deus não te quer pela metade. Deus não quer corações amargurados, tristes, totalmente abarrotados pelas aflições da vida. Deixa a palavra limpar. Há um novo tempo estabelecido por Deus, mas é a graça que vai fazer a diferença. A graça, a graça, a graça. Vai adorando a Deus, vai adorando. Enquanto você adora, Deus te toca. Enquanto você adora, Deus te cura. Enquanto você adora, Deus trata com a tua vida. Enquanto você adora, Deus vai se aperfeiçoando através da graça, da graça, da graça. Tem coisas que o Senhor está chamando para fora. Lázaro está ressuscitando. São áreas da tua vida que para você está morta. Para Deus não. Existe perspectiva de Deus ali. Ainda tem vida aí. Muito se canta, ainda tem vida aí, ainda tem vida aí. Com a presença de Jesus vai gerar. Vai sair para fora. Vai ressurgir. Ondaia canta, raba canta. O laba canta, onaia sébia. Andanaia sébia. Vai recebendo agora toque de Deus. Vai recebendo agora o toque da graça. Vai recebendo agora o toque da fé. Vai rompendo as barreiras. Vai rompendo as barreiras. Vai reconhecendo diante daquele que tudo pode. Vai lançando sobre ele, sobre ele. Esse fardo não é para você. Lança aos pés da cruz. Andaia canta. Ulabacanchonaia canta. Labra come nebia canta. Paio kendereia. Iobequendoraba sébia. Unagandarabahai. Olha a graça. Olha a graça, olha a graça. Olha a graça, olha a graça. Vai levantando a tua mão e dando glória. Levante as duas assim e diga: sou livre. Sou livre pela graça. Estou firme pela graça. Pela graça. Andaraba cantoraba xéria. Ulaba cantoraba andaia canta. Ulaba cantonaia canta. Deus está te enchendo. Deus está te enchendo. Para quê? Para um propósito. Para quê? Para você continuar. Para quê? Para você firmar. Para quê? Para você persistir. Meu Deus. Sim, Espírito Santo, movimenta as águas. Aia porrebeia canto, endanaia cantarabia, obaia cantaraba canta. Eu vejo uma mão arrancando, tirando, tirando. Andaia cantarabahai, ulabacancho, andereia sébia, ulabacancho na canduria, ulabacancho naia sébia, labra cantaraba canta, alabra choque perdia, ulabacancho naia canta. Mais poder, mais poder, mais graça, 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 é graça, é graça. Meu Deus. Aleluia. A graça é o meio que Deus proveu para te levar completamente até a eternidade de glória. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão nenhuma área da tua vida. Ele vai te levar completo. E você só vai completo se você deixar a graça de Deus te conduzir. Andarabacondarabaya, ulabacancho, labracantarabahai. Seja liberto, seja curado, seja restaurado. Andaia cantarabacanta, ulabacancho naia sébia. Pai, entregamos a Ti, Senhor, o nosso culto. Continua abençoando. Continua sustentando. Continua tirando o nosso foco, Pai, do nosso eu.
das nossas aflições. Te damos liberdade com a tua graça para aperfeiçoar em tudo aquilo que nos tira, Senhor, o foco da pessoa bendita do Senhor. Que o Senhor venha reprogramar áreas da nossa vida. Que o Senhor venha formatar, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. E voltemos, papai, a Ti, aquilo que podes fazer através de mim, através dele, através dela, através da família Éfeso, através das famílias da família Éfeso, através da igreja em Rolim de Moura, através da igreja, Pai, neste mundo. Eu ministro graça, graça, graça de Deus. Esta vai te conduzir completamente até o fim. Em nome de Jesus, seja tocado por esta graça. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando vocês.